Capítulo 5. A mão do Senhor sobre você. A mão do Senhor é um termo frequentemente usado no Antigo Testamento para expressar o Espírito de Deus repousando sobre uma pessoa, quer em graça, quer em poder. Quando Deus deu a Esdras a visão e o fardo por Jerusalém, ele foi a Artaxerxes com os seus pedidos e afirmou que, segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Esdras tinha consciência da mão graciosa de Deus sobre a sua vida. Em 2 capítulos, ele se refere a ela 5 vezes. Ele disse a Artaxerxes: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. A seguir, ele chamou o povo para orar e jejuar pedindo uma jornada segura. A longa e perigosa viagem da Mesopotâmia a Jerusalém foi completar a salvo. Embora a caravana levasse enorme quantidade de ouro e prata e não tivesse proteção armada, a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou. Nós também podemos sentir perfeitamente a mão graciosa de Deus repousando sobre a nossa liderança e o nosso povo. Essa deve ser a nossa experiência repetida nesta dispensação do Novo Testamento. Deus está desejoso por ter misericórdia de nós. Certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, acrescentou Isaías. Em geral, não precisamos ter períodos áridos e extensos em nosso ministério com a mínima evidência da presença de Deus conosco e do seu uso da nossa pessoa para a sua glória. Podemos e devemos experimentar frequentemente a capacitação dada por Deus, assim como o seu reconforto e produtividade. Muitas vezes, como Jacó, podemos ter a plena compreensão só depois do evento. Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Não devemos exigir manifestações sobrenaturais para saber que estamos na vontade de Deus. Não obstante, ele constantemente revelou-se como o Deus do sobrenatural. Deus é com frequência glorificado quando ele dá indicações especiais e visíveis do seu favor e bênção. Nas terras não cristãs, isso é muitas vezes necessário para confirmar a realidade de Cristo como Deus vivo e do seu Evangelho como o poder de Deus para a salvação. Isso talvez esteja se tornando cada vez mais importante em nossa sociedade cética e secular. Neemias, ele deu um testemunho parecido: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Isto imediatamente motivou todos os outros a se juntarem a ele na tarefa para a qual Deus o chamara. Talvez não haja nada mais eficaz para unir um grupo na fé e no amor em redor de um líder. As pessoas com discernimento espiritual notam rapidamente a evidência da bênção ou a falta dela. Devido à mão poderosa e graciosa de Deus sobre você, as pessoas que em oração e colaboração são essenciais para os aspectos espirituais da sua liderança são mais confirmadas em sua lealdade a você. Elas se mostram diligentes em seguir a sua liderança. O povo de Deus precisa ver Deus em você e usando você. Quando a mão do Senhor veio sobre Elias, a força dele aumentou de uma maneira sobre-humana. Romanos 18:46. No serviço do Senhor podemos receber um toque divino que nos renova e refresca espiritual, mental e fisicamente. O toque de Deus beneficia todo o nosso ser. Ezequiel é o profeta que fala mais a respeito da mão de Deus sobre ele. A primeira vez foi no início do seu ministério registrado nas Escrituras. A palavra do Senhor veio a ele, a mão do Senhor estava sobre ele, e ele teve uma visão dos querubins. O relato do seu chamado extraordinário ocupa o livro de Ezequiel. Por 8 vezes Ezequiel conta que a mão do Senhor esteve sobre ele. 7 vezes ele fala como o Espírito o levantou e o pôs de pé. 24 vezes ele conta como o Espírito o guiou e o tomou e o trouxe. Várias dessas experiências faziam parte de uma visão. O importante é que Ezequiel tinha uma consciência de que Deus o estava tocando, guiando, usando e falando com ele. Ele conheceu a mão de Deus em seu ministério,
o qual não teria sido o mesmo sem ela. É possível termos tamanha consciência da mão de Deus sobre nós? Deus pretende que o seu toque consciente faça parte da nossa experiência e liderança? É possível que não usemos hoje esta forma vívida de falar, mas a realidade por trás dela está disponível hoje? Você deveria, de tempos em tempos, ter a plena consciência da mão de Deus sobre você enquanto lidera ou ministra. Lucas nos conta que a mão de Deus estava evidentemente com João Batista desde a sua infância, a ponto de as pessoas notarem isso. Como resultado da presença de Deus com os primeiros cristãos, muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A nossa falta de resultados espirituais visíveis é resultado da falta da mão de Deus sobre a nossa vida e ministério. Até que ponto devemos experimentar algo como a que a Escritura descreve na frase hebraica, a mão do Senhor? Essa é a outra tentativa de Deus para impressionar-nos com a disponibilidade do seu poder para nós e para nossa liderança. Trata-se de uma ênfase totalmente bíblica. Não corremos o risco de levar isso a extremos fanáticos. O perigo maior é que permaneçamos satisfeitos em trabalhar e ministrar num nível quase totalmente humano. Você já notou a diferença entre uma parte da Bíblia lida com ou sem a mão de Deus sobre o leitor? A diferença entre um solo cantado belíssimamente, com a simples habilidade humana e qualidade de desempenho, e um outro cantado com a mão do Senhor sobre o cantor? Por que algumas mensagens parecem tão sem vida, tão desalentadoras, assemelhando-se tanto a uma preleção secular? Uma razão sem dúvida é que o orador não recebeu a sua mensagem do Senhor. Outra razão pode ser que o mensageiro não crê realmente na mensagem. Mas você já notou a diferença entre um sermão entregue com um tom de fé e entusiasmo e um outro semelhante quando a mão do Senhor está sobre o orador? Deus quer que tenhamos novamente a experiência da mão dele sobre nós, acrescentando a sua dimensão divina sobre o que possuímos de melhor em termos humanos. Deus quer que aprendamos uma nova dependência da sua capacitação, sua presença e seu poder. Talvez prefiramos descrevê-la em termos mais modernos, mas existe uma dimensão divina de realidade espiritual que Deus tem disponível e que Ele anseia acrescentar à nossa liderança. Toda a nossa cultura e o espírito da nossa era tendem a tornar-nos mais autossuficientes do que dependentes de Deus. Fazemos grande parte do nosso serviço cristãos com bem pouca percepção de Deus. Se quisermos resplandecer para Deus, precisamos cultivar nova dependência de Deus, consciência de Deus e vida saturada de Deus. O líder, homem ou mulher de Deus, deve ter uma nova dimensão do envolvimento dele na sua liderança. Devemos tornar-nos vivos para Deus e para todas as suas santas influências e capacitações. Deus deve tornar-se o todo essencial para nós.